Bom dia, meu nome é Bianca Virgínia e o nosso grupo vai falar sobre Brasília e pós-Brasília. A história de Brasília, a capital do Brasil, localizada no Distrito Federal, iniciou com as primeiras ideias de uma capital brasileira no centro do território nacional. A necessidade de interiorizar a capital do país parece ter sido sugerida pela primeira vez em meados do século XVIII, ou pelo Marquês de Pombal, ou pelo cartógrafo italiano a seu serviço, Francesco Tosi Colombino. A ideia foi retomada pelos inconfidentes e foi reforçada logo após a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, quando esta cidade era a capital do Brasil. A primeira menção ao nome de Brasília para a futura cidade apareceu em um folheto anônimo, publicado em 1822, e desde então sucessivos projetos apareceram propondo a interiorização. A primeira Constituição da República de 1891 fixou legalmente a região onde deveria ser instalada a futura capital, mas foi somente em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, que teve início a efetiva construção da cidade. Em 21 de abril de 1960, após um apertado cronograma de trabalho, seguindo um plano urbanístico de Lúcio Costa e uma orientação arquitetural de Oscar Niemeyer. Os edifícios mais complexos, como os palácios e a catedral, seguiram os projetos estruturais elaborados pelo engenheiro Joaquim Cardoso. A partir desta data, iniciou-se a transferência dos principais órgãos da administração federal para a nova capital. E na abertura da década de 1970, estava em pleno funcionamento. Bom dia, sou Mariana e vou dar continuidade à história de Brasília. No desenrolar de sua curta história, Brasília, como capital nacional, testemunhou uma série de eventos importantes e foi palco de grandes manifestações populares. Brasília sofreu na prática importantes distorções e adaptações em sua proposta idealista primitiva, permitindo um crescimento desordenado e explosivo, segregando as classes baixas para a periferia e consagrando o plano piloto para o uso e habitação das elites, além de sua organização urbana não ter se revelado tão convidativa para um convívio social espontâneo e familiar, como imaginaram seus idealizadores. Pelo menos para os primeiros de seus habitantes que estavam habituados a tradições diferentes, o projeto foi combatido como uma insensatez por muitos, e por muitos aplaudido como uma resposta visionária e grandiosa ao desafio da modernização brasileira. A construção de Brasília teve um impacto importante na integração do Centro-Oeste à vida econômica e social do Brasil, mas enfrentou, e como todas as grandes cidades ainda enfrentam atualmente, sérios problemas de habitação, emprego, saneamento, segurança e outros mais. Por outro lado, a despeito das polêmicas em seu redor, consolidou definitivamente sua função como capital e tornou-se o centro verdadeiro da vida na nação. E tornou-se também um ícone internacional a partir de sua consagração como patrimônio da humanidade em 1987, sendo reconhecida por muitos autores como um dos mais importantes projetos urbanísticos arquitetônicos da história. A construção de Brasília teve um impacto importante na integração do Centro-Oeste à vida econômica e social do Brasil, mas enfrentou e, como todas as grandes cidades, ainda enfrenta atualmente sérios problemas de habitação, emprego, saneamento, segurança e entre outros. Por outro lado, a despeito das polêmicas em seu redor, consolidou definitivamente sua função como capital
e tornou-se o centro verdadeiro da vida da nação. E tornou-se também um ícone internacional a partir de sua consagração como Patrimônio da Humanidade em 1987, sendo reconhecida por muitos autores como um dos mais importantes projetos urbanísticos arquitetônicos da história. Bom dia, o meu nome é Lucas Gabriel e eu vou citar alguns pontos sobre Brasília. O primeiro deles é quem teve a ideia de construir. A construção de Brasília foi realizada durante o governo de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre 1956 e 1961. Juscelino Kubitschek era um dos quadros mais conhecidos do Partido Social Democrático, o PSD, e tinha sido governador de Minas Gerais. O segundo ponto é como foi planejada a cidade de Brasília. A cidade foi inteiramente projetada através do plano piloto feito por Lúcio Costa e teve a orientação do arquiteto Oscar Niemeyer, famoso por suas obras de arquitetura contemporânea. Além disso, o engenheiro Joaquim Cardoso realizou os projetos estruturais dos edifícios mais complexos, como os palácios e a catedral. E o terceiro ponto é quando foram erguidas as primeiras construções de Brasília. Quando Brasília começou a ser construída, em outubro de 1956, o Planalto Central já era ocupado por 2 núcleos urbanos, que davam áreas de interiorianos, a região onde seria erguida a capital modernista do país. Bom dia, meu nome é Vitor e irei falar sobre Pós-Brasília. Conhecida mundialmente por ser uma das maiores criações arquitetônicas da história, Brasília foi fundada na década de 60 e é considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade. A arquitetura em Brasília foi idealizada para ser grandiosa, após a decisão do presidente Juscelino Kubitschek, que decidiu construir uma nova capital para o Brasil. Eleito presidente do Brasil no ano de 1955, o ex-governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, prometeu desenvolver o país 50 anos em apenas 5. Dentre diversas outras iniciativas, propagou um movimento para reformar boa parte do espaço urbano do país. Seu intuito era dar uma cara mais moderna à arquitetura brasileira e enaltecer os profissionais da área. E a arquitetura em Brasília seria o ápice desse movimento. Afinal, a nova capital do país seria construída literalmente do zero e acabou se transformando em uma referência no que diz respeito à arquitetura moderna no país e no mundo. Aproveite para ler a biografia completa de Juscelino Kubitschek, um dos ícones da arquitetura moderna. A capital do Brasil conseguiu alcançar um nível arquitetônico tão alto quanto cidades igualmente impactantes como Cambridge, na Austrália, e Washington, nos Estados Unidos, ou até superá-las, na opinião de alguns. Um dos segredos do projeto arquitetônico de Lúcio Costa para a cidade era baseado em pontos que interligavam desejos do passado, presente e futuro do país, abrindo as portas para o moderno e o futurista, com o objetivo de trazer orgulho para uma nova nação e uma nova política brasileira. Diferentemente das grandes obras ornamentais encontradas ao redor do mundo, os arquitetos daqui optaram por seguir outra linha, o que deu uma personalidade única às construções brasileiras. Uma das grandes referências da arquitetura em Brasília é encontrada nas obras de Oscar Niemeyer, que criou o conceito de arquitetura com escultura. Outro segredo por trás da beleza desta cidade é que seus prédios mais importantes, ligados à estrutura governamental, são verdadeiros templos à justiça, ao equilíbrio dos poderes, à integração dos órgãos do executivo e à liderança do chefe de Estado.